Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Yara de Geografia, tá? Eu estou aqui hoje para trabalhar com vocês o conteúdo Movimentos Separatistas. Nós já trabalhamos alguns movimentos nacionalistas ou separatistas em sala de aula, tá? Principalmente aqueles movimentos relacionados ao continente europeu, tá? Então, hoje eu irei abordar sobre um movimento separatista da região do Cáucaso, que é uma região que fica no continente asiático. Eu trouxe aqui de entrada uma imagem da configuração do território da Rússia para retratar que dentro do continente asiático, quem lidera e quem controla os movimentos separatistas, tá? É a Rússia, ok? Como líder político aí dessa região, desse continente asiático, ok? Então vamos lá. Primeiramente, antes de adentrar aos conflitos do Cáucaso, eu preciso retomar com vocês um período da história chamado de desintegração da URSS, né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Essa configuração que o mapa mostra aí é uma configuração do território, né, da antiga União Soviética pós-Guerra Fria, tá? É uma configuração pós-Guerra Fria. Porque a União Soviética era um único país unificado que se desintegrou em 1991, tá? Então, assim, o que foi que fez com que, ou melhor, quais fatores fizeram com que a União Soviética, né, se desintegrasse, se fragmentasse em vários outros países, em vários outros reinos independentes, tá? Na verdade, foram vários fatores, uma sequência de fatos que se acumularam ao ponto de a antiga URSS ter sua economia e a sua política insustentável, tá? O primeiro fator foi o elevado investimento da União Soviética em bases militares. A União Soviética, nesse período de Guerra Fria, ela polarizava o mundo junto com os Estados Unidos, tá? De um lado, existia o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do outro, o bloco socialista, liderado pela antiga URSS, tá? Esses dois blocos buscavam a sua hegemonia pelo mundo, fazendo uma corrida armamentista. Então, a antiga União Soviética, ela passou a investir 90% da sua economia em produção de armas, tá? 90% da sua economia em produção bélica. E aí, diante dessa situação, houve um descontentamento da população, porque as outras áreas, né, essenciais para a população, como a área civil, por exemplo, ficou esquecida. Outras áreas que eram essenciais à população ficaram esquecidas, tá? Então, assim, investimento em indústria têxtil, investimento em indústria de calçados, investimento em produção de alimentos, né, ficaram esquecidos, tá? Os investimentos em outras áreas ficaram abandonados. Aí a população, ela passou a questionar o próprio sistema socialista. Que sistema é este que prioriza, né, o investimento, praticamente toda a sua economia em bases militares e deixa de lado, né, áreas essenciais à população? Isso trouxe um descontentamento para a população, tá? Além disso, né, além desses investimentos em bases militares, existia dentro da antiga União Soviética uma burocracia de Estado que se fortaleceu muito nesse período de Guerra Fria, tá? Então, assim, o que era essa burocracia?
toda a esfera produtiva, tá? Tinha que ser acompanhada pelo Estado. Tudo que acontecia dentro do sistema industrial tinha que ser acompanhado pela esfera maior, que era a esfera do Estado. Então, isso emperrava o processo produtivo, porque se quebrasse uma máquina dentro de uma indústria, tinha que esperar a autorização do Estado, né? Tinha que passar por vários setores até chegar lá, ó, várias esferas, até chegar à esfera maior, que era a esfera do Estado, para resolver o problema que era o conserto da máquina, né? Então, isso emperrava o sistema, o setor industrial dentro da antiga União Soviética. Isso também trouxe um descontentamento para a população e para as indústrias, né? Os representantes industriais. Um outro fator foi a falta de investimento em novas tecnologias dentro da antiga União Soviética. Enquanto os Estados Unidos vivenciavam a sua terceira revolução industrial, a antiga União Soviética parou de investir em novas tecnologias, né? E aí, isso causou uma pressão industrial e um descontentamento da população, que fez com que a antiga União Soviética se desintegrasse em 1991, ok? Então, assim, a partir dessa desintegração, a Rússia, ela passou a dominar, né, toda essa região aí, ela passou a ser o líder político principal de toda essa fragmentação aí da antiga URSS, ok? Então, assim, que região é essa que nós vamos falar hoje, chamada região do Cáucaso? A região do Cáucaso é uma região montanhosa que pertence à Rússia, tá? É uma cadeia, eu coloquei aqui para vocês a imagem de uma montanha, né? De uma cadeia montanhosa, que é o Cáucaso, tá? Essa cadeia montanhosa, chamada Cáucaso, ela pertence à Rússia, está aqui, ó, deixa eu voltar aqui que saiu. Ela está aqui no sul da Rússia, tá? E essa região do Cáucaso, geograficamente falando, é uma região estratégica porque ela está entre a Rússia, aqui ó, ela está, deixa eu pegar a setinha aqui, deixa eu ver se aparece a setinha, tá? A região do Cáucaso está, não apareceu, mas tudo bem. A região do Cáucaso está entre a Rússia, que é essa porção amarela, tá? Está entre o Oriente Médio, aqui embaixo, tá? Onde eu estou mostrando aqui na setinha. E também entre o leste europeu, tá? Do outro lado aqui, ó, da Rússia. Então, é uma região estratégica porque está entre o Oriente Médio, a Rússia e o leste europeu do outro lado, tá? E aí, a importância econômica do Cáucaso não está só na localização estratégica, tá? A importância econômica do Cáucaso também se dá porque, né, em toda essa região aqui do Cáucaso, em toda essa região existe, né, oleodutos, que são dutos de petróleo, que são implantados nessa região aqui para transportar petróleo que sai da Rússia e também do Oriente Médio aqui, que é o Irã aqui embaixo, tá? Então, assim, ó, aqui nessa área aqui do Cáucaso, tá? São implantados dutos de petróleo que servem para o escoamento do petróleo que sai da Rússia e do Oriente Médio, mas aqui, ó, precisamente do Irã, da região do Irã. Esses pontinhos vermelhos aqui que vocês estão vendo são portos petrolíferos, tá? E são desses portos petrolíferos que o petróleo é escoado para a Europa, tá? O continente europeu, passando aqui pelo Mar Negro, ok? Então, aqui, ó, a região do Cáucaso está entre o Mar Cáspio
ao leste e o Mar Negro ao oeste, ok? Além dessa influência, né, petrolífera aqui na região, também a região do Cáucaso é importante porque é por essa região, né, que são transportados os gases naturais que saem aqui da Rússia. Nós sabemos que, já falamos em outras aulas, que a Rússia é a maior produtora de gás natural, né, dentro do continente asiático. Então, nessa região do Cáucaso, são instalados gasodutos que servem para o escoamento de gás natural, ok? Além disso, essa região, apesar de ser uma região de instabilidade geológica, apesar de ser uma região vulcânica, é uma região de solos férteis, que servem para a produção de alimentos, tá? Então, nessa região do Cáucaso, são divididas faixas de terras que são utilizadas para a produção de alimentos, como o trigo, o algodão e outros alimentos que servem para abastecer tanto a região do Cáucaso como a região da Rússia, ok? Então, nós temos aqui, ó, os fatores energéticos, tá? Que é o petróleo e o gás natural, e a riqueza do solo, que é fértil aqui para a produção de alimentos nessa região do Cáucaso, ok? Além disso, nessa região aqui do Cáucaso, né, com o fim da União Soviética, 3 novos países que eram dependentes economicamente, né, e politicamente da Rússia, 3 novos países dentro dessa região aqui do Cáucaso, que eram dominados pela Rússia, com o fim da União Soviética, conquistaram a sua independência. Esses 3 países foram a Geórgia, tá? Aqui, a Armênia e o Azerbaijão. Esses 3 países conseguiram a sua independência em relação à Rússia, depois, né, da fragmentação da União Soviética. Então, assim, essas independências estimularam outros países a desejarem também a sua independência nessa região do Cáucaso, tá? Como o caso da Chechênia, que nós iremos falar aqui agora. A Chechênia, que é essa área aqui, ó, que está entre o Daguestão a oeste, ou melhor, o Daguestão aqui, ó, ao leste, né? Do outro lado está a oeste, entre a Ossétia do sul e do norte, está aqui mais ao sul, entre a Geórgia e ao norte, entre a Federação Russa. Então, a região da Chechênia aqui, que é uma região que até hoje pertence ao território russo, tá? Está entre o Daguestão ao leste, ao sul, a Geórgia, ao oeste, a Ossétia do sul e do norte, e ao norte, a Federação Russa, ok? Essa região da Chechênia, ela pertence à Federação Russa e ela busca até hoje a sua independência política e econômica em relação ao território russo. Mas nós podemos pensar por que a Rússia ela não concedeu a sua, ou melhor, por que a Rússia ela não concedeu a independência, né, política e econômica do território checheno? Primeiro, pelo fator religioso, porque na Rússia a maior parte da população é cristã ortodoxa, tá? A maior parte da população é adepta ao cristianismo. Em contrapartida, na Chechênia predomina o islamismo, a religião islâmica. Então, assim, a preocupação da Rússia é que o islamismo ele venha a tomar força, né, com a independência da Chechênia, ele venha a tomar força com grupos fundamentalistas próximo ao território da Rússia. Então, assim, nós temos aqui um país, né, que é a Rússia, com a população, em sua maioria, que o gráfico mostra aqui, 40% da população
adepta ao cristianismo, tá? Não é só a religião cristã que é cultivada dentro da Rússia. Existem outras religiões, como o budismo, né? O judaísmo e também o islamismo em minoria. Outras religiões, como as que eu falei aí, que são cultivadas também na Rússia, tá? Mas a maior religião aí cultivada é a religião cristã, tá? Mas na Chechênia predomina o islamismo. O cristianismo na Chechênia é minoria. Então a preocupação da Rússia é que esse islamismo crie corpo e venha a trazer problemas no futuro, ok? Então o mapa aqui mostra, ó, a região aqui, ó, da Rússia, tá? O país da Rússia aqui, em sua maioria aqui, adepta ao cristianismo, e aqui uma minoria aqui na região da Chechênia, adepta ao islamismo. Além do fator religioso, existe também o fator étnico, tá? Aí eu tenho a imagem de Stalin, tá? Para vocês. Stalin, que foi um líder da antiga URSS, de 1992 a 1953, esse líder da antiga União Soviética, conhecido como líder, né, sanguinário, promoveu um processo de russificação na Chechênia, né? E o que é isso? Que processo foi esse, né? Stalin, ele exilava inimigos políticos em países da antiga URSS. Em campos, Stalin exilava inimigos políticos em campos de trabalhos forçados na Chechênia, né? Então, a Chechênia foi palco dessa russificação que serviu como área, tá, para exilar russos presos por Stalin. A Chechênia era uma área pequena, de 1 milhão de habitantes, com grandes vazios demográficos e uma população dispersa. Aí você pensa o seguinte, né? Com a chegada de 250 a 300 mil russos em seu território, isso traria uma série de crises internas, tá? Na visão de Stalin, na cabeça de Stalin, a ideia era controlar a política na Rússia, acabando com os opositores, né? E também promover uma unificação étnica dentro do território da Chechênia, controlando o território da Chechênia, ok? Mas essa russificação, ela vai trazer, né, prejuízos, crises internas, né, que eu vou mostrar para falar para vocês logo à frente, dentro do território da Chechênia. E a área da Chechênia, ela é economicamente cobiçada pela Rússia, porque nós até já falamos sobre isso, né? Porque a Chechênia, ela pertence à região do Cáucaso, e nós sabemos que a região do Cáucaso, ela tem uma influência muito grande em produção de energia, tá? Em transporte de energia, tá? Em escoamento do petróleo e do gás natural, e também porque a Chechênia, como uma área do Cáucaso, tem o seu solo fértil, rico em produção agrícola, ok? Então, assim, dando prosseguimento aí, tá? Como eu disse, o processo de russificação promovido por Stalin trouxe, tá, problemas internos dentro do território da Chechênia, tá? Então, quais foram os problemas que surgiram pós essa russificação? Diante de todo esse contexto, grupos fundamentalistas chechênios se armaram, tá? Pegaram em armas e iniciaram dentro da Chechênia, em 1991 até 1994,
uma limpeza étnica dentro do território, tá? Uma limpeza étnica de russos dentro do seu território, tá? Em contrapartida a essa atuação dos chechênios, né, dos líderes fundamentalistas dos chechênios, a Rússia, ela preparou um exército, ela armou um exército que fez uma outra investida dentro da área da Chechênia, fazendo, em 1994, uma limpeza étnica dos chechênios, tá? E isso trouxe sérios prejuízos para a Chechênia, prejuízos humanos, prejuízos históricos e prejuízos econômicos, tá? Então, assim, a Chechênia se vendo sem saída, né? Depois dessa investida dos russos, a Chechênia resolveu assinar em 1996 um acordo de paz com os russos, tá? A Chechênia, na cidade de Daguestão, próxima ali da sua área, né, da região do Cáucaso, assinou um acordo com os russos. E nesse acordo, tá, ficou estabelecido que a Chechênia teria uma independência relativa em relação aos russos. Essa independência seria na esfera política. Os chechênios poderiam, a partir do acordo, escolher os seus representantes políticos, mas ficariam dependentes da Rússia, economicamente ficariam dependentes da Rússia depois do acordo, ok? Então, assim, a independência só foi na esfera política, porque a Chechênia passou a ser controlada, tá? Os dutos de petróleo na região da Chechênia, os dutos de gás natural na região da Chechênia, a produção agrícola na região da Chechênia, todos esses investimentos econômicos ficaram sendo controlados pela Rússia, ok? E aqui nós terminamos a nossa aula, o nosso bloco aí de conflitos do Cáucaso. Fiquem de olho nas atividades e um abraço virtual aí para vocês, ok? Enviando aí um abraço virtual que está carregando, mas que logo mais chegará aí até vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima.